Então, já iniciei a gravação aqui. Nesse momento, eu estou com 19 em sala de aula, são 8h26. 20... nucleares se abateu sobre a justiça. Olá, tudo bem, Tiffany? Mais 2 minutinhos, já começa o bate-papo aqui. Então, vamos lá, deixa eu ver quem está aqui. Gleice falou boa noite. Ô, Lucas, está me ouvindo, Lucas Aparecido? Sim, senhor. Lucas, tem um botão novo aí na barra, que é uma mãozinha, que é erguer a mão. Clica nele para ver o que acontece aqui para mim, por favor. Professor, aqui no celular não tem. Uma mãozinha. É, nessa barra onde está Para mim o tem vídeo. aqui, professor. Por gentileza, Giovana, aperta para mim. Lá o Marco apertou. Eles aparecem aqui embaixo. Vários apertaram aqui, ó. Dá para ver as mãozinhas de vocês aqui. Vocês estão me pedindo para falar. Então, vejam, a Microsoft tinha essa ferramenta, mas ela não era muito usada, né? Ela era usada, obviamente, bastante, mas não como está sendo usada agora, né? Não tinha como comparar ela com o WhatsApp, por exemplo, que é usado, né, o tempo todo, né? Impossível o mundo hoje sem o WhatsApp. Agora eu percebo que o Teams também está sendo muito usado, né? Quase, né? Quase que nem o WhatsApp, mas bem mais do que ele era. Daí o pessoal está implantando um monte de melhoria, né? Por conta de estar utilizando, chega mais ideias. Então isso é interessante. Quanto mais a gente usa a ferramenta, melhor ela fica, né? Melhor os desenvolvedores da ferramenta desenvolvem isso aqui, ó. A Beatriz está com a mão levantada, a Aline, o Marco, a Cíntia, tudo com a mão levantada aqui. Pode tirar a mão, pessoal. Depois levanta
E a Giovana, levanta quando for falar alguma coisa. Eu não sei se a hora que eu tiver com o slide na tela vai estar aparecendo para vocês. Deixa eu projetar minha cara aqui. Eu acertei minha barba hoje, eu não estou tão horrível. Aqui como é que fica o meu vídeo. Que estou aparecendo o vídeo meu para vocês, mas o retorno do meu vídeo eu não estou tendo aqui. Bom, seguinte, eu coloquei um material para vocês, então, material da aula, tá? Inclusive o material da aula de hoje está agora. Eu estou me vendo aqui. Agora já me centralizo, né? Não fica tão fora de ordem. Às vezes a gente faz reunião com o professor, tem professor que só vê aqui dele, assim, daqui para cima. Só vê a careca do professor. É fogo. Nesse caso, Então, pessoal, só tá aparecendo isso. uma dois. Eu só tô vendo. Tá uma imagem maravilhosa aqui. Olha, impressionante. Eu já tiro. Só para vocês saberem que é de verdade. Eu tô aqui mesmo. Fica tranquilo. Tá tranquilo. Então eu coloquei o material para vocês no Teams. Eu não sei se deu tempo de vocês verem, tá? Mas o material da aula de hoje está em arquivos. Então acho que deixa eu até olhar no meu aqui, vou falar para vocês com certeza. Arquivos, material de aula. Espera lá. Eu acho que eu estou em outra equipe aqui. Comércio exterior à noite. Arquivos. Material de aula hoje é o tema 4 que está aí para vocês, classificação de mercadorias. O Beatriz, eu separei, mas não coloquei ainda os textos. Coloco em breve, tá? Tá separado aqui. Já, na verdade, é só eu parar para colocar. Não vou fazer isso agora, que eu tenho medo que trave o meu sistema, tá? Mas eu vou colocar aqui os capítulos do livro, né? Do Negócios Internacionais. Eu vou colocar os capítulos que a gente vai usar aqui também na íntegra. O livro escaneado na íntegra eu não tenho. Eu tenho alguns capítulos que são os que eu uso no primeiro semestre, tá? Beatriz, no final hoje tá sem áudio, tá? Tá certo. Oi? Beatriz hoje está sem Pode comunicação. Ela só vai escutar a aula, porque ela tá sem microfone. Entendi. Não tem problema não, Beatriz. Fique em paz. Você tem crédito com a gente aqui. Ainda melhor, essa é um taco na sua aula. Oi, Beatriz. Não, ela se safou. Você vai ver, Lucas. Ela se safou, tá? Então, assim, quem tiver no computador, eu peço certeza de pegar aí o tema 4 e já deixar ele meio que pronto aí para vocês, tá bom? Aí o PDF já meio que aberto para vocês aí. Por quê? Porque a aula de hoje tem muito texto, tá? E quando eu dou essa aula em sala de aula, eu peço para vocês, né, para não só eu ficar lendo todo o texto, que acaba sendo bem cansativo. Então, eu vou pedir para vocês me ajudarem a ler. Eu nunca fiz isso no Teams, né? Não me decepcione, pelo amor de Deus. Então, leiam comigo. Eu vou pedir para cada um que eu ver aqui ler um trechinho. Não vai ler tudo, né? Vocês querem que eu leia tudo. Não. Cada um lê um trechinho. Eu começo com vocês, tá? Mas eu vou pedir para vocês lerem. Vocês podem ler no arquivo de vocês, que vocês vão baixar aí, que eu já postei, ou pode tentar ler, quem está com o celular, por exemplo, talvez não dê para baixar nesse momento, né? Viu, Lucas? Não é porque você está no celular que você não vai tentar. Tenta ler no celular. A não sei que a letra fique muito pequena, daí tudo bem, eu peço para outro. Mas a aula de hoje eu gostaria que vocês me ajudassem na leitura. Vamos lá. Positivo, comando. Professor, Oi, querido. a aula de hoje é a classificação de mercadorias? Exatamente. Exatamente essa aula. Mas aqui dá para ler bonitinho, viu, Silvio? Mesmo na tela do celular aqui, é que o celular meu é grande. Dá para ler normal. Bom.
Que bom. Eu já fiz uns testes com o celular, eu já assisti treinamento que ficou muito pequeno. Mas eu acho que a letra do meu slide hoje não está muito pequena. Esse slide, a letra não ficou muito pequena. Então, a gente vai entrar numa parte... A gente vai discutir um assunto técnico aqui do comércio exterior. E esse assunto, que embora seja técnico, ele vai nos ajudar a entender outros assuntos que são maiores, né? Então, esse assunto ele é importante, é um assunto complexo. Essa apresentação, eu costumo repetir a apresentação. No quarto ciclo, eu repito a mesma apresentação. O pessoal brinca, fala, mas peraí, mas é a mesma apresentação? É a mesma, só que a compreensão acaba sendo bem diferente quando chega no quarto ciclo, porque daí você já tem tudo a bagagem que vocês trazem do segundo e do terceiro, né? Deixa eu fechar aqui o meu vídeo. Vou poupar vocês de verem a minha imagem. E é interessante. Oi. Não quero cortar a sua aula, mas já cortando, eu fui procurar aqui no Teams aqui, o arquivo, e não tá aparecendo pra gente, não. Fala que tá vazio. Que estranho. Materiais de aula, que você entra em arquivos, Pra né? mim Daí apareceu. Desculpa Pra mim interromper. aqui, Pra mim tá aqui, apareceu. geral aqui da sua sala, arquivos tá vazio. Será que tá na geral ou deixei fora da geral? Vê se dá para olhar fora da geral. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá vazio também o arquivo. Comércio exterior. Também tá arquivo. vazio, talvez porque a gente tá pelo celular, não sei se tem a ver. Deve ser. Não era, O meu filho. computador tá normal, tá aparecendo. No computador aqui tá aparecendo normal. Eu também tô Deixa eu no fazer uma computador, pergunta tá para quem normal. está com o celular. Vocês têm leitor de PDF no celular, né? Tem, né? Senhor. Normal tem. Eu tenho. Sim. Então, vamos averiguar por que não está aparecendo material para vocês no celular. É para aparecer. Eu vou averiguar, vou perguntar no nosso grupo aqui de suporte técnico do Teams por que isso aconteceu. Eu não coloquei agora esse material, eu coloquei ontem à noite. Eu coloquei, acho que já, sei lá, coloquei hoje de madrugada, umas 1 da manhã, mais ou menos, que eu consegui acertar isso. Então já faz um tempo, já era para estar aparecendo, já faz mais de 8 horas, com certeza, que o material está aí. Então eu vejo depois, se não aparece mesmo para celular, o que é um problema seríssimo, que é para aparecer, ou o que eu tenho que fazer se falta um comando meu aqui para aparecer para o pessoal do celular. Ô, professor, Então, Lucas e o resto da galera que está com o celular hoje, vamos tentar ver se vocês conseguem ler pelo celular. Vocês dão uma ajuda para mim aqui, por favor, tá? A gente vai... Oi, pode falar, querido. Dá para ler normal aqui pelo seu compartilhamento de tela. Bacana. Vamos lá. Eu vou começar com você, Lucas, tá? Então, pessoal, a matéria de hoje, então, ela é uma matéria bem específica do Comex, mas ela se relaciona com muita coisa. Então, a gente vai falar do Sistema Harmonizado, SH, a gente vai falar da nomenclatura comum do Mercosul, né? Já estudamos o Mercosul. A gente vai falar da Tarifa Externa Comum, que está ali dentro da União Aduaneira. A gente vai falar da tabela do IPI, a gente vai falar da TIP, que é um dos impostos que incorrem tanto em produtos industrializados aqui no Brasil, quanto para produtos industrializados vindo do exterior. Então, o que é industrializado aqui no Brasil, produzido aqui, paga IPI, o que vem de fora também paga IPI, né? Por uma questão de justiça, né? Senão o nosso produto nacional perde competitividade para o produto lá de fora, né? Então, aqui de novo, nossos assuntos. Vamos lá. Classificação de mercadorias. Lucas, começa para mim a leitura. Lê para mim o primeiro parágrafo, por favor, Lucas. Sim, senhor. Segundo a Receita Federal, a classificação fiscal de mercadorias é importante não somente para determinar os tributos envolvidos nas operações de importação e exportação e de saída de produtos industrializados, mas também em
em especial no comércio exterior, para fins de controle estatístico e determinação do tratamento administrativo requerido para determinado produto. Então, esse texto ele repete algumas coisas, não se incomodem com isso, a ideia é essa mesmo, que ele repita alguns conceitos para a gente fixar bem, né? Mas ele está falando que já começa falando que ele não é só importante, né? Com relação aos tributos, que a classificação, a mercadoria está intimamente ligada com a sua tributação, mas além disso, ele também é importante para determinação de tratamentos estatísticos, tá? Caroline, pode ler para mim? Caroline Gomes. Eu vou numa sequência aqui, hein? É o segundo parágrafo, né? Só o segundo, Linda. Os produtos classificados devem estar de acordo com as nomenclaturas criadas com base na Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias. Então existe um sistema harmonizado, né? Deve estar de acordo com as nomenclaturas criadas com base na Convenção Internacional. Então, convenção é um grande acordo, né? Que acaba sendo uma norma, né? Mas convencionou-se que faremos dessa forma. Existem várias formas, né? De você fazer alguma coisa, mas há uma convenção, quer dizer, a gente combina que a partir de agora é dessa forma que a gente vai fazer para facilitar a vida de todo mundo. Então, essa é a ideia da palavra convenção. Convencionou-se que a gente vai trabalhar dessa forma. A Amanda, pode ler para mim, Amanda, por gentileza, o primeiro parágrafo do próximo, aqui do que está na tela, sistema harmonizado. Sim. O sistema harmonizado, por favor. Vamos lá. O sistema harmonizado, SH, na verdade, é uma sigla condensada de Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias. É uma nomenclatura aduaneira, utilizada internacionalmente como um sistema padronizado de codificação e classificação de produtos de importação e exportação, desenvolvido e mantido pela Organização Mundial das Alfândegas, OMA. Muito obrigado, Amanda. Então, só desculpa um pouquinho, ele tem um nome. Acontece, Amanda, de dar uma folhadinha. Tudo bem. É até legal a gente ver se dá para a gente tocar uma aula desse jeito. Vocês falam, cada um lendo um pouquinho. Eu ouvi vocês, mas acontece. E a minha internet também há momentos que ela dá uma folhadinha também aqui, dá uma tremidinha. Mas eu acho que eu ouvi que você leu, tá, Amanda? Então, SH é uma sigla condensada, né? Condensada, o que vocês lembram de condensado? Todo mundo, 90% lembra de leite condensado, né? Que é você pegar o leite e deixar ele condensado, né? E acaba ficando adoçado também. Aqui eu pego o que seria uma sigla gigantesca e deixo só em duas, né? Por isso que ele tem a palavra condensado. Então, é Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias. Ia ser SHDCM, ia ficar uma sigla muito grande. Eles optaram por uma sigla só de SH. Então, Sistema Harmonizado, nós vamos falar bastante esse termo, né? A palavra designação, ela é importante aqui nesse contexto, que é você estar designando algo, né? Designando alguém. Então, eu designo que aquela mercadoria ela é uma mesa, eu designo que aquela mercadoria é um celular, eu designo que aquela mercadoria é um pneu, eu designo que aquela mercadoria é um carro. Então, eu designo o que é aquela mercadoria. E codificação. Eu dou um código para ela, né? Então, o código do carro é 86992010. O código do pneu é 84334762. Então, eu dou um código para o pneu, eu dou um código para o carro. Então, sistema harmonizado de designação, você classifica, designa o que é aquela mercadoria,
e codifica a mercadoria. Vinícius Maciel, consegue ler para mim, Vinícius? Consegue abrir o áudio e ler para mim, por favor? A Organização Mundial das Autoridades é uma organização intergovernamental criada em 1952, com sede em Bruxelas, na Bélgica. Contava com 183 membros em dezembro de 2019. Muito bem, muito obrigado, querido. Então, a gente tem a OMC, Organização Mundial do Comércio, né? Em inglês, a sigla é WTO, né? World Trade Organization. E temos a OMA, Organização Mundial das Alfândegas. Elas são totalmente distintas, com atuações totalmente distintas, com focos distintos, mas ambas têm a sua importância no comércio internacional. A OMC, a gente já discutiu a importância dela, uma importância de regulamentação de um comércio justo, e a OMA, a OMAN, né? OMA, ela tem uma função de facilitar as trocas, ela tem uma função prática de identificação rápida da mercadoria no mundo todo, e uma codificação que vale para todos os 183 países membros, né, quase todos os países do mundo, e ela facilita o dia a dia, né, ela tem uma atuação diária. Então, vocês vão ver que o sistema harmonizado, para quem opera no comércio exterior, que logo vai ser o futuro de vocês vão ver que essa referência do sistema harmonizado é diário. Todo dia você vai lidar com isso, tá? Vamos na sequência. Agora eu tenho um textão aqui, hein? Vamos ver quem... Eu vou escolher mais alguns, depois quem não leu levantar a mãozinha, que é bonitinho levantar a mãozinha, daí eu peço para a Helena que levantou a mãozinha, tá? Aline, pode ler para mim, Aline? Aline Amaral. Posso. A padronização das mercadorias por meio de código proporcionou tanto a facilitação das negociações comerciais quanto as comparações estatísticas internacionais. Isso foi possível uma vez que uma mesma mercadoria passou a ser conhecida por um único código internacional, em nível mundial. Feita menção a um determinado código, empresas de qualquer país rapidamente identificariam a mercadoria em questão. No que tange às estatísticas, a codificação é o meio eficiente para a tabulação das informações. Muito obrigado, Aline. Então, ele começa a repetir alguns conceitos, não tem problema, a importância é que a gente fixe isso, né? A ideia é que eu consiga, com um código, eu rapidamente identificar aquela mercadoria. Às vezes, ao olhar a mercadoria e tentar achar o código dela dentro do sistema, dentro da tabela, uma tabela, eu vou apresentar ela para vocês, isso é o que é a expertise do profissional, tá? Então, a expertise do profissional está em olhar um produto, olhei um computador e conseguir achar a classificação dele dentro da tabela. Mas depois que você tem a classificação, ao se referir a ela, eu saberia rapidamente ao que você está se referindo. O código 60209910, que seja, 60209910. Ele se refere ao quê? Se refere a um computador. Então, eu conseguiria identificar isso com... Você me dá um código, rapidamente eu já sei do que você está me falando. Ao olhar uma mercadoria e conseguir achar o código para ela sem saber, isso dá um trabalho. Isso é a expertise do profissional. Ao falar um código, daí fica fácil. Você me falou qual que é o código, daí eu vou lá e olho, esse código se refere a computador. E também isso facilita as bases estatísticas, né? Para vocês, eu acho que eu não mostrei ainda. Não, mostrei sim. Mostrei na aula passada, inclusive. O Comex Stat, né? Eu mostrei o Comex Stat, e daí ele mostrou lá quanto que Itapetinga exportou em 2019 e mostrou por produto. E estava lá o código inicial de cada tipo de produto. Inclusive,
Eu acho que o primeiro, que era borracha não vulcanizada, né, que o colega Marco aí falou, não, esse produto aí é da 3M e tal, molecular. Então, só pelo código, quem conhece o código já entenderia a que ele faz menção, né, a que aquele código faz menção. E permite que seja feita aquela estatística. Então, eu sei que Itapetininga, o produto que ela mais exportou no ano 2019 foi um produto feito pela 3M na sua planta em Itapetininga. Aqui, eu falei no Marco. Marco, lê para mim o primeiro parágrafo, por gentileza. Em termos práticos, o SH, Sistema Harmonizado, sendo utilizado na elaboração das tarifas de direito aduaneiros e de frete das estatísticas do comércio de importação e de exportação, de produção e dos diferentes meios de transporte de mercadorias, entre outras aplicações. O SH foi criado em 1983. Tudo? Manda bala, você empolgou, manda bala, Marcão. O Brasil aderiu à Convenção Internacional sobre o Sistema de Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias, em 31 de 10 de 1986. Em 1988, o SH entrou em vigor em nível internacional e, em 1989, o Brasil passou a utilizá-lo. Atualmente, 190 países utilizam o sistema harmonizado, representando a quase totalidade do comércio mundial de bens. Muito bem, muito obrigado. Então, a primeira função dele, a importância do sistema harmonizado está para os governos, né? O governo fala assim, olha, tal produto eu quero uma tributação mais baixinha, porque eu não tenho desse produto no mercado interno, então para mim é importante que esse produto entre no meu país. Então a tarifa de importação é baixinha. Mas aquele outro produto, eu produzo muito aqui no meu país, eu não quero que entre produto de fora para concorrer com o meu mercado. Então a tarifa de exportação, de importação desse produto, né, a taxa de importação desse produto, ela é mais alta. Então, em termos práticos, o SH tem muitas importâncias, mas a maior o incentiva, né, o que incentiva a sempre manter atualizada essa planilha é em relação a essa possibilidade do governo poder exercer a sua política de imposto de importação, né? Para alguns produtos o imposto de importação é maior, para alguns produtos o imposto de importação é menor. Ele já existe há muito tempo, né? Há quase 40 anos, né? Ele foi criado em 83, o Brasil aderiu em 86 e desde 88, quer dizer, já faz 22 anos, o Brasil usa, né? Desde 89, perdão, o Brasil usa essa classificação. Então, já é algo bem difundido no nosso mercado. Infelizmente, ainda existem muitas dúvidas de como usar a tabela. Eu percebo que muitos colegas que operam no mercado, eles têm muitas dúvidas. Alguns produtos são difíceis mesmo de serem classificados, né? Daí, às vezes, eu percebo em alguns grupos de WhatsApp do pessoal que está operando no comércio exterior, todo dia alguém confirma lá um NCM. Então, pessoal, essa mercadoria, confirma se o NCM é esse, né? Então, todo dia tem alguém, às vezes o cara põe a foto de uma mercadoria lá, fala, que NCM que vocês acham que é esse aqui? Qual que é a classificação dessa mercadoria? Então, é algo que é diário. Diariamente você vai falar de classificação e vai estar esbarrando em classificação. Vamos na sequência aqui. Eu acho dos que estão na minha tela, a Bia disse que a Bia folgou hoje, né? A Bia é esperta pra caramba. Cássio, pode ler para mim, Cássio? Cássio Ricardo? Opa. No sistema harmonizado... Certo. Por favor. No sistema harmonizado, as mercadorias são classificadas de acordo com um ordenamento lógico, em ordem crescente de sofisticação ou participação humana na criação do bem. Por esse motivo, o primeiro capítulo
é o de animais vivos e o último, obras de arte. Então, pessoal, esse parágrafo aqui é importante e vamos lá, eu vou precisar que vocês tenham a mente um pouco solta para eu conseguir explicar isso para vocês, tá? Então, alguém foi inventar uma tabela, olha a pretensão da pessoa, né? Alguém foi inventar uma tabela em que ele queria classificar todos os produtos que existem no mundo. E o pessoal inventou essa tabela e ela existe e chama Sistema Harmonizado. Tem mais ou menos 400 páginas, é óbvio que ela não seria pequena. Então, ao mesmo tempo que ela tem que ter algumas classificações que são genéricas, ela tem que ter também bastante especificidade, né? Então, ela é uma tabela complexa, porque ela é completa. A ideia é que todo produto que existe no mundo você consiga classificar nessa tabela. É claro que periodicamente ela é atualizada, né? Então, ela prevê que talvez um produto que surja no mundo já possa ser classificado, mas por conta das relações humanas, do entendimento das relações humanas sobre determinados produtos, ela tem que ser atualizada, não tem como, né? Agora, qual que é a ordem dessa tabela, né? Já que eu tive a pretensão de fazer uma tabela que eu vou colocar todos os produtos que existem no mundo, qual que é a ordem que eu vou colocar no primeiro capítulo e qual produto que eu vou colocar no último capítulo dessa tabela? Então, assim, vamos pensar que alguém falasse, não, vamos fazer uma ordem de tamanho. Ficaria algo totalmente ilógico, né? Então, coisas muito pequenas eu classificaria nos primeiros capítulos e coisas muito grandes eu classificaria nos últimos capítulos. Mas existem coisas que elas existem sendo pequenas e sendo grandes, né? Então, existem máquinas, vamos falar uma coisa simples, existem máquinas de prensa, por exemplo, que são máquinas pequenininhas que cabem numa mesa, existem máquinas de prensa que são gigantescas, que cabem em um único galpão, uma única máquina, né? Essas máquinas que prensam peças de carro, a porta do carro, o capô do carro, são máquinas absurdamente grandes, né? E são prensas. E se você imaginar, por exemplo, um abridor de lata, ele é uma chapa dobrada, como é a porta do seu carro, também é uma prensa que fez um abridor de lata, mas é uma prensa bem menor do que uma prensa que faz. Então não daria para ser por tamanho também, seria ilógico, não daria como fazer por tamanho. Se alguém chegasse e falasse, então vamos fazer por ordem alfabética. Muito bem, mas qual alfabeto que você vai seguir? Tá? Vamos seguir o alfabeto romano, que é esse que a gente usa. Então, beleza. Então, já que vai seguir esse alfabeto, qual língua que usa esse alfabeto que vai seguir? Porque amor em português começa na letra A e amor, né, em inglês começa com a letra L. Tá certo que a gente não vai classificar o amor, né? Mas só estou dando um exemplo que, dependendo da língua, o mesmo substantivo começa com letras diferentes, então não daria certo, né? Vamos pensar em mesa, acho que é mais fácil, né? Mesa em português começa com N, em inglês começa com T, né? Então, e aí? Não daria certo também para ser por ordem alfabética. E daí penso que a ordem, né, o ordenamento lógico é em ordem crescente de sofisticação, o que é uma palavra extremamente subjetiva. O que é algo sofisticado? Para mim, talvez algo sofisticado não seja para você, né? Sejam coisas distintas, né? Então a sofisticação acaba sendo íntima. Ou participação humana na criação do bem. Aqui ele melhorou um pouco mais a explicação. Então veja, o primeiro capítulo é o de animais vivos. E embora o homem ele consegue manipular a genética dos animais, o forno ele não consegue fazer ainda, né? Ou na maioria das vezes ele não consegue fazer ainda, né? Embora eu tenha, você vai falar, não, mas você tem estufas, né? Estufas de ovos que você faz nascer os pintinhos, né? Que vão para a granja, é verdade. Mas você tem que ter o ovo, você tem que ter a galinha que botou a matriz, que é o ovo, né? Então tem uma parte biológica que o homem não consegue fazer. Mas o boi, você tem a produção de gado de corte, lá a vaca dá os bezerros, beleza. Mas por mais que se manipule geneticamente o bezerro, você precisa do ventre da vaca para fazer o bezerro. Então, a participação humana, ainda na criação de animais vivos, ainda não é 100%, né? Então, é onde ela tem a menor participação na produção, né? Embora ela consiga fazer várias coisas,
a máquina que faz, né? O berço, o forno disso, né? Seja o ovo, seja o ventre da vaca, seja o ventre da búfala, seja o que for, ainda o homem não pode fazer muita coisa. Agora, passando todo o resto de produtos que existem no mundo, né? Depois de animais vivos tem minerais, né? Você fala, mas minerais o homem pode fazer muito menos coisa. Não, né? Minerais o homem pode, só ao extrair o minério já tem muita participação humana, né? Tanto é que essas grandes empresas, né, que fazem minério de ferro, para tirar o minério de ferro, ela tem que tirar todas as outras substâncias que estão na terra, o que gera, né, os rejeitos da mineração do ferro, que é o caso da Vale. Então, por que você tem um monte de rejeito? Por que você tem que fazer barragem de rejeito? Porque sobra muita coisa do processo. Eu tive que ter muita participação do homem para que eu conseguisse extrair só o minério de ferro, que é o que eu queria. Então, nesse caso, tem menos participação do homem a criação de animais vivos do que a extração de minério. Tem muito mais participação do homem. Então, a extração de minério vem depois de animais vivos. E conforme vai aumentando, então, a participação do homem, essa tabela vai seguindo, né? Os capítulos vão seguindo à frente, né? Até o último capítulo, o capítulo 98, se eu não me engano. A gente já olha lá, a gente vai ver isso. E o último capítulo, então, ele é relacionado a obras de arte. Porque nenhum outro animal consegue dar um valor a uma obra de arte. Somente um outro homem, né? Somente um outro humano dá um certo valor a uma obra de arte, né? Essa obra de Da Vinci, né? Essa obra de Donatello, essa obra... Somente um humano que vai dar um valor a obra de arte, e somente um humano pode fazer uma obra de arte. Então, é algo que tem totalmente, 100% de participação humana, e o valor que é dado a ela é só o valor dado por outro humano, né? Diferente, sei lá, de um prato de comida. Se você bobear um prato de comida, o cachorro come, tem um valor para ele lá, né? Ele vai matar a fome dele em um prato de comida. Se você deixar um quadro da Mona Lisa no chão, o melhor que o seu cão vai fazer é cheirar e fazer, vocês sabem, né? Então, por isso que é essa ordem, tá? A ordem da tabela é do menor classificação humana, sofisticação ou participação humana, para aquilo que só o homem pode fazer e só o homem pode dar valor, como é uma obra de arte. Quem que é o próximo que pode me ajudar aqui? Alberto não leu ainda? Quer ler, Alberto? Um parágrafo? Pode ser. Por gentileza, lê o segundo parágrafo para mim, então. Certo. No SH, toda referência a uma mercadoria deve ser expressa em 6 dígitos. Os 2 primeiros dígitos indicam o capítulo no qual a mercadoria está inserida. O terceiro e o quarto dígitos indicam a posição da mercadoria dentro do capítulo. O quinto dígito indica a subposição simples. O sexto dígito indica a subposição composta de segundo nível. Muito obrigado, meu caro. Bom, aqui ele já falou uma parte mais técnica. Quando vocês forem estudar para fazer a avaliação, vocês vão entender esse parágrafo porque vocês vão ter treinado, tá? Agora parece que está solto. O que interessa nesse parágrafo aqui, nesse momento, que vocês vão conseguir gravar, é que o SH ele tem 6 dígitos. Essa informação é importante. Adoro perguntar ela na prova. Ela cai em um monte de concurso. Então, assim, quantos dígitos tem o sistema harmonizado? Atenção à minha afirmação. Quantos dígitos tem o sistema harmonizado? A minha pergunta. Agora a afirmação. O sistema harmonizado tem 6 dígitos, tá bom? Onde, né? Os 2 primeiros indicam o capítulo. Então, vamos dizer, eu vou classificar um cavalo. Qual capítulo que está o cavalo? Capítulo 1. Então, a classificação do cavalo começa com 0, 1. Eu acho que eu tenho essa classificação aqui, inclusive, para vocês verem. O terceiro e quarto dígitos indicam a posição da mercadoria. Bom, 0, 1, eu já sei que são animais vivos. Daí eu vou olhar.
bovinos, caprinos, cavalo. Cavalo é 0120. Bom, classifiquei cavalo. O quinto dígito indica a subposição simples e o sexto dígito indica a subposição composta. Essas subposições eu vou mostrar para vocês, fica mais fácil de ver. Antes disso, vamos ver aqui. Alberto já leu, Aline já leu, Amanda já leu. Anderson, pode ler para a gente, querido? Compreende 21 seções, composta por 96 capítulos, além das notas de seção, de capítulo e de subposição. Lê o resto para quem? Por gentileza. Os capítulos, por sua vez, são divididos em posições e subposições, atribuindo-se códigos numéricos a cada um dos desdobramentos citados, enquanto o capítulo 77 foi reservado para uma eventual utilização futura no SH. Os capítulos 98 e 99 foram reservados para usos especiais pelas partes contratantes. O Brasil, por exemplo, utiliza o capítulo 99 para registrar operações especiais na exportação. Muito obrigado. Então, ele compreende 21 grandes seções, composta por 96 capítulos. Então, tem seção que só tem um capítulo e tem seção que tem 10 capítulos, né? Por isso que são 21 seções, compostas por 96 capítulos, mas cada seção tem um certo número de capítulos. Tem seção que tem 3 capítulos, seção que tem 4 capítulos. As seções, elas também são um agrupamento geral, né? Até mesmo para facilitar a minha compreensão, né? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um produto. Eu olho para cima aqui, vejo a lâmpada e eu sei que tem um soquete da lâmpada. Aonde que eu vou classificar soquete de lâmpada? Então, eu vou lá nos materiais elétricos, né? Dentro dos materiais elétricos, eu vejo aqueles que são usados no uso doméstico. No uso doméstico, eu vejo aquele que é usado como soquete. Então, as seções facilitam a minha compreensão, tá? Então, ao todo são 97 capítulos, tá? Sendo que o 98 e 99 são reservados para usos especiais. Então, obras de arte está no capítulo 97. 98 e 99 estão em abertos, né? E aqui está um exemplo do sistema harmonizado. Observe que eu deixei coloridinho aqui para tentar facilitar aqui uma compreensão de vocês. O senhor Aquilino, pode ler para mim, Aquilino, por gentileza? Sim. A nomenclatura SH é composta de 6 dígitos, como, por exemplo, 01, 03, 91. Animais vivos da espécie suína, outros de peso inferior a 50 kg. Os dois primeiros dígitos 01, nesse exemplo, representam o capítulo no qual foi classificada a mercadoria, ou seja, animais vivos. Quem pode continuar aqui para mim, por favor? O terceiro e o quarto dígitos. O terceiro e o quarto dígito. Pode ir. Pode ir? Obrigada. O terceiro e o quarto dígito, 03, neste exemplo, representam a posição dentro do capítulo correspondente da mercadoria, neste caso, animais vivos de espécie suína. O quinto dígito, 9, neste exemplo, está relacionado à subposição simples, ou de primeiro nível, ou seja, outros. O sexto dígito, primeiro 1 nesse exemplo, está relacionado à subposição composta, ou de segundo nível, ou seja, de peso inferior a 50 kg. Muito bem, muito bem. Obrigado aos dois aí. Depois a outra colega começou a ler, já leu o próximo parágrafo para mim aqui. Então, eu tenho um código, né? O código é 010391. Esse código diz respeito a animais vivos da espécie suína, outros de peso inferior a 50 quilos. Quem aqui vai dizer para mim o que ele está classificando? Que bicho é esse que ele está classificando? Fala para mim, por favor. Qualquer um aí pode me falar.
Porco. Quase. É um porco, muito bem, é um porco. Mas que porco que é? Que porco que é? Leitão? Muito bem. Muito bem. É um leitãozinho, né? Essa é a classificação. Então, se eu fosse classificar o leitão, sei lá o que eu ia fazer com o leitão, se eu ia importar, se eu ia exportar, se eu ia vender no mercado interno. Isso não vem ao caso agora, tá? Mas se eu fosse classificar um leitão, a classificação é essa. Esse é o número do leitãozinho. Saiu da tela de vocês, eu vou mostrar uma outra coisa, eu já volto na apresentação com vocês. São 9 horas e 10 minutos. Podemos ir direto? A gente para daí um pouquinho antes, pode ser? Bora. Bora? Pode, professor. Vamos lá. Pode ser. Vai que vai. Pode. É melhor. Para mim é melhor porque eu emendo na próxima aula, pessoal. E daí o que acontece é... Eu prefiro parar um pouquinho para descansar um pouquinho a voz antes de ir direto do que ir direto à próxima aula, entendeu? Para mim é melhor. Só um instantinho que eu tenho que achar a tabela aqui na minha máquina. Eu vou mostrar ela já, porque acho que já facilita entendimento. Só achar o PDF dela aqui na minha máquina, eu já mostro para vocês. Facilita eu mostrar para vocês agora do que deixar para mostrar só no final. Não é legal. Eu devo ter mais de uma aqui na minha máquina. Eu achei uma agora aqui, que eu acho que não está atualizada, mas não me importo com isso. Na verdade, é importante mostrar a tabela para vocês. Depois a gente acha na internet atualizada. Se está atualizada, ela é pública, é fácil de achar. Essa é de 2017, tá? Tabela de incidência de imposto sobre produto sinalizado, ele está falando que é a TIP, mas é a mesma tabela, tá? Então vamos olhar lá. Vocês vão entender depois por que é a mesma tabela. Olá. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar razoavelmente aqui comigo, né? Deixa eu aumentar um pouquinho só aqui, ó. Ixi. Acho que ficou legal. Então, capítulo 1, animais vivos. Tem uma nota aqui, a gente já vai entender o que significa essa nota. Daí eu tenho aqui a descrição, né? Então, o capítulo 1, então, o NCM, todo mundo aqui começa com 01, tá? 01. Nesse caso que a gente acabou de olhar aqui, a gente está classificando animais vivos da espécie suína. Então, ó, 01, 03, espécie suína. Por quê? Porque o 01, cavalos, asininos, emuares vivos. Então, essa aqui, 01, é a classificação para cavalos. 01, 02, animais vivos da espécie bovina. A espécie bovina não é só boi, viu? Ela é bem grande, inclusive búfalos, né? Faz parte aqui da espécie bovina. E daí eu tenho, ó, 01, 03, animais vivos da espécie suína. 01, 03, 10, 00, ele diz respeito a reprodutores de raça pura. No nosso caso, ele não é um reprodutor de raça pura ainda. Pode ser que um dia ele seja, quando ele crescer. Mas no nosso caso, ele é um leitão, que se conforma em ser um leitão nesse momento. Então, ele não é um reprodutor de raça pura. Então, 01, 03, 9. Outros. 01, 03, 9, 1, 00, de peso inferior a 50 quilos. Então, aqui, ele não é um reprodutor de raça pura, ele é outro da espécie suína, e ele é um leitão porque ele é inferior a 50 quilos. Se ele fosse um porquinho adulto, que não seja reprodutor de raça pura, ele também é outros,
mas ele é 01, 03, 9, 2, 00, de peso igual ou superior a 50 quilos. Ele seria um porco de abate normal, né? E não um porco reprodutor, tá? Então aqui a gente começa a entender, mas por que esse maldito outros? Porque esse outro sempre faz referência à classificação anterior. A classificação anterior diz reprodutor de raça pura. Não é, né? Embora sejam comercializados reprodutores de raça pura, a maioria, parte do comércio não está nos reprodutores, e sim para quem vai para o abate, né? Todo mundo já andou na estrada e já viu um caminhão transportando porquinho, com tudo para abate, aqueles porcos lá. Então a maior parte do comércio não está na reprodução de raça pura, está nos outros. E também não está nos leitãozinhos, né? Os leitãozinhos vão para engorda ainda. Está para onde? Está para os adultos, né? Para os porcos já adultos, já em fase de abate. Então 01, 03, 92, 00. Tem mais? Não, daí eu já tenho 01, 04, animais vivos da espécie ovina e caprina, tá? Daí tem essa outra classificação aqui. Eu acho melhor mostrar a tabela já, senão a gente fica com dificuldade de enxergar esse outros. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Animais vivos da espécie bovina, né? 01, 02, 01 porque é animais vivos, 02 porque é da espécie bovina, 2 porque são bovinos domésticos. 2.1, reprodutores de raça pura. 2.1.10, prens ou com cria ao pé. Aqui quer dizer que ela está prenha, né? A fêmea está prenha, ou ela está para ganhar dar a cria, né? 01, 02, 21, 90, outros, que quer dizer, não cabe nenhum deles aqui, e aqui ele segue de novo, né? Um outro, outros, e depois para a reprodução. Essa é a ideia da tabela. Então, esse outros, essa palavra outros, aparece aqui várias vezes, mas ela é sempre referente ao anterior, tá? Vamos voltar à nossa apresentação aqui. Vocês devem estar me xingando. Eles vão falar, mas o professor não falou que tinha 6 dígitos? Ele está mostrando 8 dígitos. A gente já vai entender o porquê essa tabela aqui tem 8 dígitos, tá? Então, aqui a classificação 01, 03, 91, animais vivos da espécie suína, outros de peso inferior a 50 quilos, classificamos um leitão. Tinha uma colega que começou a ler junto com a Giovana, eu não vi quem era, não deu tempo de ouvir o nome aqui. A colega pode ler o primeiro Sou eu, parágrafo? professor Caroline. Posso Caroline, ler? por gentileza, lê para mim, por favor. Só não voltou ainda para mim no slide. Não voltou? Então eu vou aceitar aqui. Peraí, que eu acho que eu estou comendo bola. Então nós estávamos nesse aqui, agora estamos nesse. A importância do SH. Um sistema de classificação, para ser coerente e uniforme, deve assegurar que cada mercadoria somente corresponda a uma única classificação, de forma simples e inequívoca. E mais, deve possibilitar o enquadramento na nomenclatura de todo e qualquer produto existente na natureza, inclusive os que venham a existir. Nesse sentido, para a classificação de uma mercadoria no SH, devem ser observadas as suas notas explicativas. Muito bem. Então, assim, a tabela é bem pretensiosa, como eu já falei para vocês, e uma das pretensões da tabela é que todo o produto que existe no mundo, ele vai ter uma classificação e vai ser uma única classificação, né, que corresponde a uma única classificação de forma simples e inequívoca. Infelizmente, essa forma simples ainda é um objetivo que a tabela busca, né? E inequívoco também é um objetivo que a tabela busca, porque tem alguns produtos que realmente acaba sendo um pouco confuso qual a classificação que você vai dar. Ela não é tão clara assim. A gente vai fazer alguns exemplos, a gente vai treinar alguns exemplos. Não é tão fácil, não é tão simples, não é tão claro assim achar aquela informação, tá?
Então, eu já vou adiantar que daí na próxima terça-feira, quando a gente encontrar, eu vou fazer esse exercício com vocês online, né? Eu acredito que dá para fazer pelo celular tranquilamente e pelo computador também, dá para fazer tranquilamente, vai fazer um exercício de classificação. Vocês vão ver que tem coisa que fala, nossa, mas isso aqui precisa ser tão bobo, mas não é tão bobo assim, não é tão simples de você conseguir classificar. Por exemplo, tem uma classificação que eu peço para os alunos fazerem, eles adoram quebrar a cabeça. Eu vou pedir essa para vocês já. A classificação de pedra de isqueiro. Qual que é? Eu não estou pedindo para você classificar o isqueiro, pelo amor de Deus. O isqueiro é uma coisa, é um objeto. Eu quero que você classifique uma peça desse objeto, que é a pedra, que é o que dá a fagulha e faz com que o isqueiro acenda. Qual que é a classificação dela? Então, parece uma coisa boba, mas a classificação dela não é tão simples assim, ela requer bastante trabalho. E a tabela é tão prepotente, né, que ela fala que ela quer classificar qualquer produto que exista na natureza ou que, inclusive, venham a existir. Então, que se aparecer um produto novo, a tabela já seja suficientemente desenvolvida para que esse produto consiga ser classificado na tabela. Então, essa é a pretensão dela. É bacana, né? As pessoas que gerem isso aqui, o pessoal da UMAN, buscar esses objetivos. Mas eles são quase inatingíveis, né? Assim, você conseguir imaginar que, talvez, surja algo totalmente novo que nenhum item da tabela conseguisse suprir. Chegamos, então, ao NCM. NCM. Vamos ver quem não leu aqui para mim. Aqui. Vamos pegar uma figura que não leu aqui para mim. Larissa Bianca não leu. Pode ler, Larissa? Vamos ver se a Larissa não pode. Vamos achar um outro aqui, ó. Eu acho que a Larissa é uma das pessoas que está sem hoje áudio. Ela, a Maria Júlia, a Beatriz. Tudo bem, sem problema. Nicole, pode ler, Nicole? Nicole está no telefone também, não tem problema. Posso sim, professor. Não estava conseguindo ligar o áudio. Por gentileza, Nicole, lê para mim esse parágrafo inteiro, por favor. O Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai adotam, desde janeiro de 1995, a nomenclatura comum do Mercosul, NCM, que tem por base o sistema harmonizado. Assim, dos 8 dígitos que compõem a NCM, os 6 primeiros são formados pelo sistema harmonizado, enquanto o 7º e 8º dígitos correspondem a desdobramentos específicos atribuídos no âmbito do Mercosul. Ah, então acho que está explicado. Obrigado, Nicole. Está explicado aqui, então, né? Então, os 6 primeiros dígitos do tal NCM são formados pelo sistema harmonizado, ok? Então, os 6 primeiros dígitos do NCM são formados pelo sistema harmonizado. E o NCM tem também mais 2 dígitos, né? Então, além dos 6 primeiros dígitos que são do sistema harmonizado, o NCM, que é a tabela que vale para os países do Mercosul, tem mais 2 dígitos do que o sistema harmonizado. O sistema harmonizado tem 6, o NCM tem 8. Então, eu falei que o NCM, o sistema harmonizado faz parte da vida do operador do comércio exterior, faz parte, todo dia ele fala algo relativo ao sistema harmonizado, mas aqui no Brasil, por estarmos no Mercosul, por sermos uma união aduaneira imperfeita, né? Como a gente viu, por sermos uma união aduaneira, então convencionou-se a utilização do NCM, nomenclatura comum do Mercosul. E é muito mais comum você ouvir a referência NCM do que a referência SH. Então, o mercado, né, as pessoas que operam todo dia no comércio exterior, seja em qual parte do processo que ela tiver, se ela está na parte logística, se ela está na parte de câmbio, se ela está na parte de negociação,
seja em qual parte do processo que ela tiver, aqui no Brasil, ela vai se referir à classificação de mercadoria usando a sigla NCM. Qual que é o NCM da mercadoria? Isso é uma pergunta básica, né? Então, é essa pergunta que eu vejo todo dia nos grupos que eu tenho aqui do WhatsApp do pessoal que está operando, né? Dos despachantes. Qual é o NCM dessa mercadoria? Pessoal, mudou o imposto do NCM tal, fiquem atentos, tá? Desses máscaras que estão vindo da China, qual que é o NCM? Qual que é o NCM para respirador? Mudou, então, a norma de imposto do NCM para respirador, agora o imposto do NCM respirador é 0. Então, a palavra NCM, ela é dita comumente no nosso meio, tá? Então, a palavra, essa sigla, ela é comum. Então, aqui, rapidamente, para vocês, né, a sistemática de classificação de códigos na nomenclatura comum do Mercosul obedece a seguinte ordem, né? Então, os 2 primeiros dígitos é o capítulo, assim como é lá no sistema harmonizado. O terceiro e quarto dígito é a posição. O quinto e o sexto dígito são a sua subposição. O sétimo dígito é o item, só tem no NCM, aqui no Mercosul. E o oitavo dígito também é outro subitem. Então, aqui no Mercosul, nós usamos uma tabela com 8 dígitos, enquanto que a tabela mundial tem 6. Uma está dentro da outra, né? Então, a gente tem o sistema harmonizado, que é a árvore matriz, que é o principal tabela dessa história toda, e tem o NCM, que incorpora o sistema harmonizado e acrescenta-lhe mais 2 dígitos. Então, no geral, eu estou me referindo à mesma coisa. Quando falo NCM, eu estou falando de classificação de mercadoria e, consequentemente, eu estou falando do sistema harmonizado. Entenderam? Então, NCM, sistema harmonizado, um está dentro do outro. O NCM incorporou o sistema harmonizado e lhe acrescentou mais 2 dígitos. É importante a gente ter esse conceito claro na cabeça da gente. Então, vou eu fazer uma importação de boi da Argentina para o Brasil e eu vou fazer uma classificação do NCM em 8 dígitos. Vou eu fazer uma importação de carros da Alemanha para o Brasil e o fabricante lá vai me informar um código de 6 dígitos. Cabe a mim, que estou aqui no Brasil, acrescentar os 2 dígitos que faltam, né? Então, assim, se o fabricante do carro alemão já me deu o código com 6 dígitos, não tem como eu colocar em outro lugar. Eu vou pegar aquele código com 6 dígitos, vou identificar ele dentro da tabela do NCM e vou lhe atribuir o item e subitem se houver. Pode ser que não haja. E daí ele vai ser 00 no final, tá? Então, quando eu vou importar ou quando eu vou negociar com um país que está fora do Mercosul, eu vou receber uma informação de uma classificação com 6 dígitos. Eu estando no Mercosul e vou trazer essa mercadoria para cá, eu tenho que acrescentar os 2 dígitos na classificação antes de informar no Siscomex que eu estou fazendo essa importação, tá? Pessoal, tá tranquilo até aqui? Vocês estão entendendo? Tá confuso? Alguém quer falar alguma coisa? Posso seguir? Professor. Oi. Essa nomenclatura aí que passa aí é como se fosse o código de barra. Não. Não? Você pode ter um NCM em código de barra? Pode. Mas, na realidade, não é necessariamente o código de barra, porque o código de barra você quase não trata o número dele, né? E o código de barra, ele tem uma codificação para cada empresa. Cada empresa usa um código, né? Enquanto aqui, a codificação ela se dá sempre em números, e o que eu vou usar em números, dificilmente eu vou usar ele em barras, né? Daria para transformar em barras? Eu penso que daria.
Daria para transformar em QR Code? Eu penso que também daria para transformar em QR Code. Mas a maior parte da utilização dele é no formato numeral, tá? No formato de números. Que nem você vai no mercado, tem um produto lá embaixo, lá, ele tem uma numeração lá embaixo, lá. Cada número é isso aqui que o senhor está falando, né? Puxa, eu teria que rever isso, viu, Marco? Eu nunca fiz essa relação com o código de barra do mercado, tá, Marco? Mas o que você está falando faz algum sentido. Não é bobagem o que você está falando. Pode ser que tenha uma relação da classificação do sistema harmonizado com o código de barra. Pode ser que sim. Tá? Pode confirmar isso, Marco. Se ficar curioso, dá uma olhadinha aí na tabela que eu vou passar para vocês e depois pega lá uma farinha na despensa lá e vê o código de barra e vê se bate. Pode ser que bata. Eu realmente nunca fiz essa relação, mas faz sentido, tá? Tá bom. Aqui um outro exemplo, pessoal, de classificação, também um exemplo de animais, inclusive eu já li para vocês lá atrás, né? Então aqui, NCM 01041011, animais e produtores de raça pura da espécie ovina, prenha com cria ao pé. Então é a seção 1, animais vivos, capítulo 1, animais vivos, posição 04, né? Animais vivos da espécie ovina caprina, subposição 10, ovinos, porque a subposição 20 é caprinos. Item 1, reprodutores de raça pura. Item 2, né, que seria o segundo item, perdão, que também é 1, né? Então fica 0104, 10, 11. Prenhe, quer dizer que está com cria, ou que está amamentando, né, com cria ao pé. Daí tem outros valores, né? Uma ovelha com uma ovelhinha junto. Então essa é a classificação desse produto. Eu já mostro a tabela lá de novo para a gente dar uma mexida, uma olhada nela. Só vamos terminar aqui o slide, faltam ainda algumas telas, não muitas. Deixa eu ver quem não leu para mim aqui. Marco Antônio Vieira, leu, Marco Antônio Vieira? Não sei se está com áudio. Não li ainda. Por favor, pode ler para mim, por favor. Como previsto no Tratado de Assunção, a partir de 1 de 1995, os 4 Estados partes do Mercosul adotaram a tarifa externa comum, TEC, com base na nomenclatura comum do Mercosul, com os direitos de importação incidentes sobre cada um desses itens. Muito obrigado. Deixa eu passar para um outro aqui. Obrigado, Marco. Deixa eu ver quem não leu. Larissa Bianca não leu. Pode ler, Larissa? Pode ser que esteja sem áudio, não tem problema. A senhora Gleice, pode ler, Gleice? Oi, eu leio. Então tá, depois a Gleice na próxima. Por favor, Larissa. Aqui foi acordado que a TEC deveria atender aos seguintes critérios. A. Ter pequeno número de alicotas. B. Baixa dispersão. C. Maior homogeneidade. Nossa, tá difícil de enxergar aqui. Possível das taxas de promoção efetiva, exportações e de proteção efetiva, importação. D. Que o nível de agregação para o qual seriam definidas as alicotas era de 6 dígitos. Muito bem, Larissa, obrigado. Você leu a pior parte, acho que você leu o parágrafo mais difícil de ler dessa apresentação. Só vou te corrigir aqui na palavra alíquotas, tá? Alíquotas, que a alíquota ela tem a ver qual que é o percentual de imposto, tá? Essa parte que é bem técnica. Ele diz o seguinte, que a tarifa externa comum que Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai usam, eles deveriam ter um pequeno número de alíquotas, que não fossem muitas, e que a dispersão não fosse grande, né? Que não tivesse uma alíquota, por exemplo, de 1%
e outra de 50%. Então, ela fica na faixa de 10% a 35%. Alguns produtos chegam a 40%, mas ele não dispersa muito. E ele não tem alíquotas muito quebradas, tipo alíquota de 15,5%, alíquota de 16,25%, 17,80%. Ele não tem isso, alíquotas muito quebradas. Ou é 5, ou é 6, ou é 10, ou é 12, ou é 13, ou é 14, 15, 20, 25. As alíquotas não têm valores muito quebrados. Então, esse slide aqui que os dois colegas leram, ele diz respeito à TEC, que é a tarifa externa comum. Veja, para eu aplicar a tarifa, eu tenho que ter classificado a mercadoria. Então, em cima da classificação das mercadorias, é que são colocadas as alíquotas, né? Que são colocadas o percentual do imposto para cada um daqueles produtos, certo? Então, eu tenho o sistema SH, o NCM incorpora o SH, e daí eu tenho a TEC. A TEC utiliza-se da classificação do NCM para informar qual que é o valor do imposto de importação para cada produto, entenderam? Então, no primeiro momento, eu classifico a mercadoria. No segundo momento, eu enxergo, depois de ter classificado, qual que é a alíquota que faz referência àquele produto. Ah, eu vou trazer videogame. Videogame, a classificação é X. Qual que é a alíquota para videogame? A alíquota é de 20% de imposto de importação. Acho que, pessoalmente, eu olho para a cara de vocês, eu vejo quem entendeu, quem não entendeu. Agora, eu só fico torcendo aqui para que vocês tenham entendido. Mas a gente vai mexer na tabela de novo lá, vai enxergar. Acho que a gente está no último slide agora aqui. Vamos escolher aqui o último colega para fazer essa leitura aqui. Vamos ver quem vai. A Gleice. Gleice, pode ler, Gleice? Já tinha falado, inclusive. Posso. Só não tá aparecendo para mim. Eu vou colocar de novo. Saiu aqui, peraí. Tá fácil. Você vai ler aqui a TIP. Pode ler tudo, por favor, Gleice. A TIP é a tabela da incidência do imposto sobre produtos industrializados. TIP, que tem como base de classificação para a incidência de impostos nomenclatura comum do Mercosul. As alíquotas do IP são atribuídas aos produtos conforme a sua classificação fiscal na tabela NCM-SH. Muito obrigado, Gleice. Então, do mesmo modo que o imposto de importação, você tem a TEC, que usa a classificação NCM para colocar a alíquota em cima de cada produto classificado, você também tem a TIP, que é a tabela do IPI, tá? Então, a TIP usa a mesma classificação NCM, a TIP usa a mesma classificação NCM para colocar as alíquotas dos impostos do IPI. É claro que eu estou falando de IPI, então a referência é somente a produto industrializado, né? Então a TIP é só para produtos industrializados. Se for pegar um produto aqui de origem do mundo agro, né? Puramente do mundo agro, ele não vai ter incidência de IPI, tá? Então, assim como é a TEC, tanto a TEC quanto a TIP, elas usam a classificação do NCM para colocar o percentual de imposto, que é a alíquota, o percentual de imposto que vai incidir sobre aquela mercadoria, tá? Na TIP, ela incide só sobre o produto industrializado. Se o produto foi feito no Brasil, paga IPI. Se o produto for importado e for industrializado, também paga IPI. E a TEC, ela é para imposto de importação só para produtos oriundos do exterior. A próxima tela aqui, está aí no PDF de vocês,
Eu tenho os links aqui onde vocês encontram essas tabelas, né? Então, tabela NCM completa com a TEC. Está aí o link dela. Tabela do IPI, está aí o link dele. Tem como você consultar o NCM, tem um link aí que você consegue fazer algumas consultas no NCM. Tem um outro link aí de órgãos anuentes na importação também, viu parar aí esse link. Então, assim, de acordo com, conforme eu falei aula passada, né, de acordo com a classificação da mercadoria, ele vai avisar lá para a Receita Federal que aquele produto diz respeito ao mundo agro. Consequentemente, né, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai fiscalizar aquele produto que diz respeito ao mundo dos produtos do agronegócios, tá? Antes da gente encerrar, ainda são 20 para as 10, a gente ainda tem aqui um tempo. Eu queria repassar aquela tabela que eu mostrei para vocês, eu vou projetar aqui novamente. A Beatriz falou, é chatinho achar isso a pôr na NFE. Beatriz, quem tem habilidade com as tabelas realmente tem uma vantagem no mercado, né? É bacana você desenvolver essa habilidade. Eu costumo dizer o seguinte, tá? Que o profissional de comércio exterior ele é o cara que mais entende da tabela. Mas não tem como ele ser pretensioso e falar que ele é o cara que mais entende de todos os produtos do mundo. Isso não é verdade. Então, dependendo do que eu for classificar, eu, profissional do comércio exterior, vou precisar de um especialista na área. Vamos dizer que eu tenho que classificar um produto químico. Puxa, às vezes é uma especificidade tão grande que eu, por mais que eu entenda da tabela, eu saiba qual seção, qual capítulo que diz respeito a produtos químicos, eu vou precisar de um engenheiro químico ou de um bacharel em química para que ele me ajude a fazer essa classificação. Então, ele é a pessoa que mais entende daquele universo, daqueles produtos que dizem respeito à química. Então, ele vai conseguir classificar aquele produto junto comigo, porque eu sou a pessoa que mais entende da tabela. Então, é essa a ideia. O profissional de comércio exterior é aquele que mais tem que entender da tabela, mas ele não tem obrigação de entender produto por produto, porque senão ele seria um grandioso pretensioso, né? Porque ninguém consegue ter um domínio total sobre uma variedade tão grande de produtos. Além, então, a gente tem aqui na tabela, eu estou mostrando um pedacinho dessa tabela, essa aqui é a TIP, que ela usa a classificação NCM para a aplicação dos impostos. Eu procurei na minha máquina TEC, deixa eu procurar de novo aqui, mas ele não está achando. Tá? Vocês vão conseguir achar a TEC? Eu achei uma TEC em Excel aqui na minha máquina, mas não tem problema. Vocês vão conseguir achar a TEC aí na internet, vocês vão poder dar uma mexidinha nela. Eu vou te mostrar outros sites também para a gente ter uma ideia de como é que isso funciona. Então, eu tenho aqui a seção 1 diz respeito a animais vivos e produtos do reino animal. Vamos achar a seção 2? Então, a seção 1, capítulo 1. Depois, capítulo 2, tudo dentro da seção 1 ainda. Capítulo 3. Vamos lá, olha só, ainda estamos no capítulo 3, infinito do capítulo 3. Capítulo 4. Vamos achar a próxima seção. Seção 2. Produtos do reino vegetal. Veja, a seção 1 era composta de 5 capítulos, né? A seção 2, agora aqui começa o capítulo 6. A gente tem, então, todo início de sessão, você tem as notas de sessão. O
que ele vai dar uma apresentação do que se refere àquela seção e já vai te ajudar a ter uma orientação da classificação. Então, veja que a tabela ela é completa, e por ser completa, ela é complexa, e por ser complexa, busca-se formas de facilitar a sua vida. Uma delas são as notas explicativas, né? A nossa amiga Beatriz está calada hoje, que está sem áudio, mas você tem a lei e você tem os comentários sobre a lei, né? Você tem a interpretação da lei. Então, é importante isso aqui para a gente também. Então, a nota da seção 1, da seção 2, relativo a produtos do reino vegetal. Então, na presente seção, o termo pallets designa os produtos apresentados sob a forma cilíndrica, esférica, etc. Aglomerados que, por simples pressão, quer por adição de aglutinante e proporção não superior a 3% em peso. Então, ele está dando uma nota aqui. Vocês não entenderam o que significa essa nota? Eu também não entendi, não tem problema, tá? Porque se eu estivesse preocupado, a nota teria algum significado para mim. Como eu não sei exatamente que contexto que ele está falando isso, não tem significado para mim nesse momento. Capítulo 6, plantas vivas e produtos de floricultura. Notas do capítulo 6. Essa aqui foi uma nota da seção 2. Agora, nota do capítulo 6, que pertence à seção 2. Capítulo 6 diz respeito a plantas vivas e produtos de floricultura. Nota 1. Sob reserva da segunda parte do texto da posição 0601, o presente capítulo compreende apenas os produtos fornecidos habitualmente pelos horticultores, viveiristas ou floristas para o plantio ornamentação. Exclui-se, todavia, desse capítulo as batatas, cebolas comestíveis, chalotas, alhos comestíveis e outros produtos do capítulo 7. Então, ele está falando, não confunda a seção 0601 com o capítulo 7. Vamos olhar aqui, está na nossa tela aqui, a seção 601 lá, deixei em azul para vocês. O que ele diz aqui, a seção 6 do capítulo 6, 01 aqui, ó. Bulbos, tubernáculos, raízes tuberosas, rebentos e rizomas em repouso vegetativo, em vegetação em flor, mudas, plantas e raízes e chicória, exceto as raízes da posição 1212. O que ele está dizendo aqui? Que tudo que é relativo aqui a plantas que têm tubérculos, bulbos, raízes, né? E que são comercializáveis. Que plantas são essas? Ele diz respeito, conforme a nota 1, que são as plantas fornecidas pelos horticultores, viveiristas e floristas, mas não são as batatas, cebolas comestíveis e alhos, né? Esses produtos estão em outro capítulo. Então, ele está sendo claro aqui, ó. Você pode comprar uma flor que tem bulbo, tem várias, tá? Então, ela estaria no 0601. E é óbvio, né? Você vai ter que chegar até 8 dígitos. Então, ele está dentro da seção 01 do capítulo 6. Vamos ver aqui, ó. 0601. Então, capítulo 6, seção 1 que a gente está, 2010. Bulbos, tubérculos, raízes, tuberosas, rebentos e rizomas em vegetação em flor, mudas, plantas e raízes de chicória. Penso eu que se você for negociar, tá, uma planta lá aqui de Olambra, né, de Olambra 2, aqui próximo a Paranapanema, pertence a Paranapanema, não sei se alguém mora lá ou tem parente lá, é comum que tenha, aquelas flores, geralmente elas são flores que têm bulbos, né? Então, se ele for comercializar isso, ele vai classificar aqui. E conforme a nota que deixou claro para mim, se ele for classificar batata, tá lá no capítulo 7, tá? Batata, né? Capítulo 7, produtos hortícolas, plantas, raízes e tubérculos comestíveis. Então, vamos achar aqui, ó lá. 0701, batatas frescas ou refrigeradas.
0710 00 batata, semente, 010 07 01 90 00 outras. Então, a classificação de batata está aqui, ó. Qualquer tipo de batata, inclusive, né? Batata doce, qualquer tipo de batata. Vamos classificar, então, tomates 07, 02, 00, 00. Vamos classificar cebolas. Cebola tem subclassificações, né? Pode ser cebolas, xalotas. Pessoal, eu nunca vi nada com esse nome de xalota, mas imagino que seja algo parecido com cebola, porque daí vem alho, que é parecido, né? Alhos, porose e outros produtos hortícolas aliáceos, frescos ou refrigerados. Daí vem lá, 07, 03, capítulo 7, subseção 03, item 10, cebolas e xalotas. Se for cebola, 1001. Se for cebola para semeadura, 07, 03, 10.11. E se for uma cebola para você comer, é 07, 03, 10.19, que seria aqui o outras. E tem também a tal da xalota. Nunca vi, mas já imagino que seja. Tenho também o alho e tem também alho poró. E assim vai a nossa tabelinha, ó, 400 páginas de tabela para a gente se divertir e classificar um monte de coisa, tá? Então tá aí os links para vocês olharem, os links da classificação e tudo mais. Professor, mas é sempre a tabela? Gente, o mais confiável que nós temos, então, é a tabela, tá? Mas o mundo não pode ser tão difícil, a gente pode fazer coisas para facilitar o mundo, né? Vou mostrar para vocês um site que pode ajudar vocês a classificar uma mercadoria, mas vocês nunca ficarão isentos a confirmar essa classificação com a tabela. Vou projetar o site para vocês, a última ação de hoje, daí eu já vou tirar foto aqui para a chamada. Estou cansado e tenho mais uma aula ainda, hein? Olha só que bonito, olha só que nome bonito do site, né? Você achou difícil? Então você tem um site que chama Qual NCM? Qual NCM? Então pesquisa a tabela de códigos NCM pelo nome, classificação, descrição do produto, veja abaixo alguns anúncios. Então eu quero saber a classificação de algo que eu falei para vocês hoje aqui, videogame. Tá, que eu acho? O videogame dou em ir, tá aqui nessa nosso site aqui. Videogame. Com esse nome ele não achou desse jeito. Acho que eu escrevi errado, hein? Vamos tirar o hífen. Acho que não tem mais o hífen. Nova reforma ortográfica. Já tem mais de 10 anos. Também não. Procura PlayStation, professor. Não, acho que não vem aí. Acho que é jogos eletrônicos, né? É verdade. Jogos eletrônicos também. Capaz que dê. Vamos ver se ele acha aqui alguma coisa aqui nesse sentido. Não dei sorte. Não dei sorte na minha classificação. Outra forma que dá para fazer é mais simplória ainda, hein? Não devia contar isso para vocês, mas vou contar. Google NCM videogame. Pessoal, videogame não tem... o NCM, vocês podem começar uma pesquisa ainda bruta, tá? É claro que você não pode confiar, né? Antes de ir no médico, quem nunca de vocês, antes de ir no médico, tá com dor no ombro, não foi no site lá, não veio aqui na internet, no Google aqui, perguntar qual que é as possibilidades de você ter dor no ombro. Então, você já vai no médico lá no ortopedista com uma ideia do que pode ser dor no ombro. Agora, você não é louco de ler aqui, falar que dor no ombro você tem que tomar buchinha do norte, você vai sair tomando um chá lá que você nunca viu na vida e que pode lhe causar algum problema. Então, a mesma coisa aqui no NCM, né? Você vai buscar uma classificação, consoles a classificação aqui, pessoal. Você vai buscar uma classificação e depois você vai ter que confirmar isso, né? Confirmar onde? Na tabela é o seu porto seguro. Embora a tabela seja árida para você consultar, mas é fácil consultar aqui no Qual NCM,
consultar no Google, né? Muito mais fácil, já está prontinho. Mas eu nunca terei certeza. Eu tenho que ir lá olhar na tabela para eu confirmar, tá? Vamos ver aqui uma outra classificação, por exemplo. Vamos ver o que ele puxar. Ele puxa vários. Então, vinho, eu vejo que vinho está tudo no capítulo 22, ó. 22, 22, 22, 22, 22, 22. Que tipo de vinho? Né? Vinhos e uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool, moços de uva excluídos da posição 2009, então 2004. 200410, vinhos espumantes de vinhos espumosos. 22041090, outros. 22042100, recipiente de capacidade não superior a 2 litros. Então, 1 litro de vinho, né, que geralmente não tem 1 litro, tem 900 ml, você vai classificar aqui, 22042100. Pessoal, qual que é a importância disso, de eu ter uma boa classificação? Se eu fizer uma classificação errada, eu corro o risco de pagar o imposto errado, entendeu? Os simuladores Syscomex. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês aqui. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aí, antes da gente encerrar. Se eu fizer a classificação errada, eu posso pagar imposto errado. Se eu pagar imposto errado, eu tenho duas possibilidades. Se eu pagar imposto errado a maior, eu estou tomando prejuízo. Estou pagando imposto que eu não devia ter pago. Se eu orientei alguém, pior ainda, né? O meu cliente está pagando imposto a maior. Que, né, na hora que ele descobrir isso, ele vai ficar muito, mas muito bravo com você. Se eu classificar errado e o imposto for a menor, eu tenho um risco ainda pior. Porque quando o fiscal for ver e ele perceber que a classificação está errada, ele não vai achar que você classificou porque você, naquele momento, cometeu um erro. Ele vai achar que você agiu de má fé e que você quis classificar numa mercadoria, numa classificação para você pagar menos imposto, de uma forma consciente. Então, por conta disso, você sofrerá uma multa. Além de ele corrigir para a classificação correta, você pagar um imposto correto, que é maior do que aquele que você tinha previsto, além disso, você vai pagar uma multa. Porque, assim, de 100 casos que acontecem na Receita de classificação incorreta, vamos falar a verdade, eu acho que, assim, 90% é o importador tentando pagar menos imposto. 10% são erros, o que é pior ainda, né? Porque o cara, quando ele comete algo ilícito, intencional, ele ainda demonstra um certo conhecimento sobre aquilo e uma falta de índole, né? E o cara que competência. Eu não sei o que é pior, se é a falta de índole ou se é a incompetência. Professor. Oi. Então, isso seria basicamente aquela galera que, por exemplo, compra algumas coisas, por exemplo, lá dos Estados Unidos e pede pro cara que tá mandando de lá pôr na caixa que é presente ou que o valor é abaixo de 15 dólares? É o mesmo comportamento, né? É má fé, né? É o mesmo comportamento. Mas nesse caso, ele não está classificando a mercadoria como um produto, ele está classificando como um presente. Não é exatamente a mesma coisa, embora seja o mesmo comportamento, tá? Eu estou abrindo aqui um simulador para vocês, espero que vocês estejam vendo, tá? Olha que legal, vamos pegar o código que eu peguei aqui do vinho, tá? O código do vinho. Vou jogar aqui no simulador. Tá vendo, Lucas? O simulador está aparecendo para você? Tá aparecendo, Lucas? Normal. Normal. Beleza. Vamos pensar numa importação de 10 mil reais. Vamos pôr em reais aqui já. Vamos transformar para reais. Tá? Isso aqui é público, tá, pessoal? Qualquer um pode fazer isso que eu estou fazendo agora. Espero que vocês estejam conseguindo ver com clareza o que está acontecendo aqui. Então, eu
digitei o código NCM do vinho, que eu descobri lá naquela página do qual NCM, tá? Não confirmei ele na tabela, porque é uma simulação, tá? Se fosse de verdade, eu confirmaria. O valor aduaneiro é um conceito. Isso aqui vocês vão estudar comigo também. Mas por hora eu coloquei o valor aduaneiro, um valor redondo. R$10.000 só para ficar redondo, tá? E aqui ele pede um confirmador aqui para saber que eu não sou um robô, que eu não estou fazendo uma pesquisa automática. Vamos dar um consultar aqui. Vamos ver o que ele me retorna. Então ele está me dizendo nesse simulador, esse simulador é de quem? É da Receita. Ele é bem confiável, tá? Bem confiável mesmo, porque ele é da Receita. Eu estou dentro dos computadores da Receita. Ele está me dizendo que para esse NCM 22042100, que são vinhos em recipientes de capacidade não superior a 2 litros, a alíquota de importação dele, o imposto de importação dele é de 7%, tá? Então, se eu fizer uma importação de R$10.000, eu pago 2.700 só de imposto de importação. Mas o vinho que está na garrafa, ele é um produto industrializado. Então, também pago o IPI, nessa importação de 10%, mais 270. Daí, se eu tiver alguém mais ou menos ligado no que eu estou falando, eu vou falar, mais 10% de 1.000 é 1.000, de 10.000 é 1.000, não é 1.270. Mas aqui acontece uma famosa, né? A gente vai estudar bastante isso aqui no quarto ciclo, tá? Aqui acontece imposto sobre imposto. Então, o IPI, a base de cálculo dele é dos 10.000, já acrescido 2.700, que vai dar 12.700. Aí sim, 10% de 12.700, 1.270. Tá aqui, ó. IPI de 2,10, aí aqui é sobre os 10.000 mesmo, 210. E a alíquota do COFINS, 9,65, também em cima do 10.000, 965. Então, para essa importação aqui de vinho, que representa essa classificação aqui, tá? 22042100, eu vou pagar de imposto na importação, se eu importar R$10.000 desse produto, algo referente aqui é a 2.700 mais 1.3.700, 3.770, perdão, 3.970 mais 204 e 200 mais 965 vai dar em torno de 5.165, fazendo a conta de cabeça. Então, para eu importar vinho, R$10.000 em vinho, hoje eu pago só para o governo federal. O ICMS não está na tela, que é do Estado, tá, pessoal? Então, só para o governo federal, para uma importação de R$10.000 em mercadoria desse produto, dessa classificação, eu pago R$5.000 em impostos. Já começamos a ter uma ideia que a nossa vida não é fácil, tá? Pessoal... Basicamente, metade do valor, professor. Exatamente, metade do valor. É absurdo, né? Agora a gente vai ver que a nossa vida não é fácil. Meus queridos, é isso, tá? A Gabi tá cansada aqui, a Beatriz, né? Beatriz, tem que treinar essa tabela aqui. A Beatriz está falando que é difícil de achar. A gente vai treinar bastante e quem quiser se aprofundar, dá para fazer bastante estudo de TG sobre classificação de mercadoria. Tem muito assunto para falar disso aqui, entendeu? É bem legal. Vocês saem com uma boa base, tá? Aqui do curso, depois dos 3 anos, vocês saem com uma base muito, muito boa, entendendo a tabela bem. Mas quanto mais você usa, melhor você fica. Deixa eu fazer a foto aqui do nosso... Se alguém tentou entrar no SIGA essa semana e não conseguiu, foi normal, tá? O SIGA não estava funcionando muito bem essa semana. Então, ainda estou tirando foto aqui de vocês, mas em breve eu pretendo... Olha, dá para baixar a lista de presença agora. Eu pretendo já estar acertando lá a chamada no SIGA. Por hora, a chamada do SIGA, ela está... um pouco desatualizada, tá? Mas não se preocupem com isso, eu sei quem está vindo,
Eu sempre tiro uma fotinha, registro aqui a galera que está vindo. Então, não haverá problema de faltas, tá? Pessoal, é isso. Já são 10h05. Eu preciso parar 10 minutinhos antes de começar a próxima aula. Se alguém quiser comentar algo nesse instante, fique à vontade, tá? Estou à disposição. Mais nada, pessoal? Então é isso. Tá? Agradeço a presença de vocês. Terça-feira a gente continua nesse assunto. A gente vai fazer uns exercícios na terça-feira durante a aula. Eu vou ver como é que a gente se sai fazendo os exercícios. Inclusive, daí eu vou trazer um exercício do NCM para vocês, tá bom? Então eu acredito que quem está com o celular vai consultar a internet, consultar o Google, seja o que for, pelo celular sem problema algum. Então não se preocupem quem está acessando pelo celular e quem está acessando por qualquer computador também é facinho. Então terça-feira a gente vai fazer alguns exercícios sobre a NCM que a gente acabou de conhecer. Até vocês ficarem xingando a tabela, que nem a Beatriz está xingando aqui. É muito difícil. Mas é claro, né? Tudo é treino. A primeira vez vai ser difícil mesmo. Mas no dia a dia acaba que você fica bem treinado e consegue operar tranquilamente. Muito obrigado. Então, pessoal, boa sexta-feira para vocês. Amanhã, um bom final de semana. Até terça. Até mais. Alô, professor. Boa noite.